A paz do Senhor Jesus. A apóstola, quando ela orou em mim, o Senhor ele me levava para o sítio da forma que ele ia ficar. E quando ele me levava, né, ele mostrava, nós trabalhando, fazendo ali eu creio que foi para ela, que não é um encontro, né? Eu creio que é algum congresso que eu fazer. A qual estava finalizando o congresso, né? E as pessoas que estavam participando, não era nem pessoa aqui de Manaus. Nós estávamos trabalhando com umas pessoas que vinham de fora, de outros estados, né? Vinham participar. E a gente trabalhava aqui, né? E nisso o Senhor também me mostrava, né, o apóstolo, com o apóstolo aqui louvando, porém, né, a alegria dele espiritualmente falando, né, que o Senhor, tipo assim, dificilmente a gente vê, entendeu? A gente olhar assim pro apóstolo, né, e ver ele, mas o Senhor mostrava espiritualmente falando isso. Porém, quando na continuação, né, o povo, né, muito povo falava que chamava que os apóstolos de doido, né, de comprar um sítio aqui para fazer barracão, para a gente fazer alguns programas, né, da igreja. Porém, falava assim, mas como esses casais são loucos de comprar terreno para cá, nem fazem mais isso, entendeu? Então aquelas pessoas chamavam, entendeu? A gente que nós estamos aqui trabalhando de loucos, entendeu? Que isso já não tinha mais futuro. Mas o Senhor falava que era uma essência que tinha lá no passado que tinha se perdido por muitos pastores, mas não por eles, entendeu? Eles são as pessoas, como eu posso falar, né? Que antigamente isso aqui eles faziam eventos aqui, porém alguns pastores pararam, mas a essência ela ainda continua na vida deles. E muitos chamam de louco. Porém, um dia vão perguntar, né? Quem são esses loucos que estão fazendo a obra do Senhor? Amém? A obra é para Deus, né? Como falando agora aqui pro irmão Maico, né? As pessoas são de louco, né? As coisas loucas deste mundo o Senhor trouxe para confundir as sábias, entendeu? Enquanto muitos dizem que não vão dar certo, o Senhor ele mostra para os seus servos, entendeu? De como vai ser, de como vai acontecer. Então, eu creio que quando o Senhor permitiu que a gente orasse aqui, o Senhor queria mostrar realmente, né, o que Ele quer fazer nesse local. Se vocês for perceber através dos louvores que foram cantados aqui, eram profetizando que esse local vai ser local de bênção diante do Senhor. E essa foi a experiência que o Senhor me mostrou, né? Em nome de Jesus. Amém, amados, graça e paz a todos. Vou compartilhar um pouco da minha experiência, daquilo que o Senhor permitiu que eu falasse, né, nessa madrugada. A gente está aqui no sítio Shalom, adorando o Senhor, né, nessa madrugada. E no momento do louvor, irmãos, eu tive uma visão. E nessa visão eu via um demônio, né, que ele estava em uma forma de um cachorro, muito bravo mesmo. E ele estava nos olhando assim de longe, uma certa distância, de uns 5 metros. E eu fiquei vendo aquela visão e eu continuei adorando ao nome do Senhor. E esse demônio ele estava muito inquieto, irmãos, nessa madrugada. E na hora que a apóstola Ellen Janaína, ela ministrou que o Senhor me levasse em uma experiência de arrebatamento, né? E aí apareceu um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor, irmãos, geralmente eles vêm do nada, então a gente vê eles vindo do céu. E esse anjo ele entrou pela porta do sítio, né? Pelo portão aqui, a entrada principal do sítio. E eu vi aquele anjo entrando, e era um anjo muito educado. Ele disse assim: com licença, eu posso entrar? E antes de eu responder, eu perguntei: você crê no Senhor Jesus? E quando ele disse que sim, eu disse para ele que ele poderia entrar aqui dentro do sítio, né, na parte interna. Ele entrou, e aí ele entrou aqui no acampamento onde a gente está. E ele trazia, irmãos, nas mãos dele um caderno e uma caneta, irmãos. Eu nunca vi algo assim semelhante a isso. E aí ele fazia algumas anotações.
E ele dizia assim: se aproxime que você pode ver o que eu estou anotando. O Senhor Jesus, ele permite. E eu via uma numeração, irmãos. Eu via uma numeração de 1 e ia embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu consegui ver até a numeração 700 e pouco, irmãos. E ali ele dizia bem assim, que aquela numeração é desde o início de quando a gente aceitou a viver algo novo da parte de Deus. E eu disse: como assim, Senhor? E ele disse assim: desde o início que vocês começaram a buscar uma direção no Senhor, exclusivamente os apóstolos, os presidentes da igreja Shalom, apóstolo Juscelino, apóstola Helena Janaína, acerca da doutrina do corpo, da alma e do espírito, eu fui o responsável, encarregado de fazer essa numeração desde o dia 1, e eu vou continuar até a volta do Senhor Jesus, porque essa obra não vai parar. O anjo do Senhor falou isso. E ali, irmãos, era um caderno muito grande, eu consegui ver esse número. Ele já estava em 700 e poucos dias, e eram dias corridos, irmãos. E esse anjo também, ele fazia algumas anotações do mover espiritual que o Senhor estava fazendo nessa madrugada. Foi muito forte, irmãos, porque o anjo do Senhor começava a anotar naquele livro, irmãos, a intimidade de cada irmão que estava tendo nessa madrugada. Ali eu pude ver a vida do Alan, irmãos, que o anjo do Senhor começava a anotar as coisas que o Senhor Jesus estava entregando na vida dele, assim como o Senhor estava entregando na vida do irmão Maico, na vida do irmão Everton, na vida do irmão Cauê, na vida dos irmãos que estão aqui nessa madrugada. E ali o anjo do Senhor falava: eu também sou o responsável de anotar um pouco da intimidade de vocês que vocês têm com o Senhor Jesus nas madrugadas de orações. E nesse momento o anjo do Senhor, ele pediu que eu estendesse a mão para ele. Ele me levou no céu, irmãos, e quando eu cheguei lá no céu, ele disse bem assim: eu quero te renovar, meu filho. Eu tenho algo para te mostrar nessa madrugada. Meu filho, todos os irmãos que estão em Manaus, como os irmãos que estão acompanhando essa campanha, se renovando no Senhor, estão acompanhando pelas lives, que estão em outros estados, enfim. Esses irmãos, os filhos do Senhor Jesus, estão recebendo algo novo. Amém. E eu quero te entregar nessa noite. Nesse momento, um outro anjo, irmãos, em uma parte lá no céu, trazia um vestimento, irmãos, muito lindo, sabe, muito bonito, muito branco. Era alvo como a lã, irmão. E ali o anjo do Senhor, ele me vestia e ele dizia assim: você está muito bonito, você está muito lindo. E aí, irmãos, o anjo do Senhor, ele segurava na minha mão e a gente ia travar uma guerra espiritual. E nesse momento o anjo do Senhor, ele falava assim: irmãos, você vai guerrear contra um principado, que ele guerreia contra a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus como um todo. E esse principado, ele se chamava, irmãos, ele era conhecido pela origem dele ali, que ele trabalhava na situação de confusão, de intriga, de briga, irmãos, entre os filhos do Senhor Jesus. E nesse momento, irmãos, o anjo do Senhor, ele falava bem assim, que o Senhor Jesus, ele não se agrada quando dois irmãos não estão em união e eles não se encontram em paz. E aí o anjo do Senhor falava que quando dois irmãos não estão em união, não se encontram em paz entre si, é porque há um demônio, há um principado que está trabalhando para conseguir acabar aquela relação entre eles. E aí, irmãos, eu vi esse principado guerreando, irmãos, contra todos os crentes, contra todos os evangélicos, os filhos do Senhor Jesus, em todo o território mundial. E eu comecei a guerrear contra esse principado, que ele trabalha, irmãos, fazendo que os irmãos, né, em Cristo Jesus venham brigar, sabe? Que os irmãos não venham gostar um do outro.
E aí o anjo do Senhor falava assim, irmãos, não foi isso que o Senhor Jesus ensinou. O Senhor Jesus disse que nós devemos amar os nossos irmãos e os nossos inimigos. E quando não há amor, é porque está acontecendo alguma coisa, existe um problema e é preciso detectar qual é a situação. E porque pode ser um demônio também, pode ser uma influência das trevas. E ali um anjo do Senhor falava bem assim: vocês são filhos da luz. E existe também os filhos das trevas, que são as pessoas que servem a Satanás e são também os próprios demônios, os próprios principados. E eles guerreiam contra vocês. E nesse momento, irmãos, eu continuei guerreando contra esse principado. E ali um anjo do Senhor, ele foi dando a vitória, irmãos. Mas a guerra ela foi ficando a cada vez mais acirrada, irmãos. E eu vi esse principado, irmãos, que ele ia em um lugar, irmãos. Era dentro de uma casa fechada. E ali eu via uma mulher, irmãos, fazendo obra de feitiçaria. E ela estava sentada, irmãos, em cima de um tapete vermelho. E ela usava, irmãos, um crânio de um bode. Ela usava um crânio de um bode ali naquele ritual dela. E ali um anjo do Senhor falava: olha, a cada momento você é bombardeado, a cada momento seus irmãos em Cristo Jesus são bombardeados, por isso que muitos perderam a fé, por isso que muitos se esfriaram, porque eles estão sendo atacados pelo adversário. E vocês precisam se levantar a cada instante em oração, perseverando. E o Senhor Jesus, ali um anjo do Senhor, direcionado pelo Senhor Jesus, começava a falar algumas coisas, irmãos, em relação ao amor de Deus pelas nossas vidas, em relação de a gente amar os nossos irmãos. E aí, irmãos, o anjo do Senhor começou a me mostrar aquela cena, aquela mulher, ela usava um crânio de um bode, ela tinha um cordão, alguns ingredientes dela ali do ritual que ela estava fazendo, né? Trabalho contra a igreja do Senhor Jesus. E ali o anjo do Senhor falou: você vai guerrear agora, você vai desfazer essa obra, porque eu não aceito isso, eu abomino o que ela está fazendo contra a minha igreja. É por isso que eu escolhi você, é por isso que eu escolhi os seus irmãos para guerrear contra as trevas. E ali eu fui guerrear e o Senhor, ele foi dando uma vitória. Eu guerreei por algumas pessoas ainda nessa madrugada, guerreei pelos irmãos que estão em outros estados, e foi isso, é a minha experiência. Amém, irmãos. Amém, graças a paz. Sei que a oração começou muito forte hoje, né? Também na hora do louvor, né, da adoração ao Senhor, eu senti uma presença de Deus muito forte nesse lugar. Não via, mas sentia algo me abraçando, me tocando. E só lembro assim que a apóstola ela orou sobre a minha vida. E os anjos do Senhor apareciam para mim. Eu fazia pergunta para ele, respondia que sim. E aí nesse momento, aquele anjo ele me levava até o céu. E quando eu chegava ali no céu, o Senhor ele começava a falar comigo sobre algumas pessoas. Mas não era esse ponto que eu queria falar, irmãos. O ponto que eu queria falar é sobre o Brasil, a qual o Senhor ele me mostrava. E quando o Senhor mostrava assim o Brasil, ele falava assim: muitos acham que eu entreguei o meu povo na mão de Satanás, ele falava. Mas eles não sabem eu que estava trabalhando em silêncio para que o meu povo seja liberto. Assim como eu libertei o meu povo do Egito, eu vou libertar o meu Brasil. Ele falava assim para mim que quando ele libertasse, não era para que o povo perecesse no meio do caminho, mas que o povo se levantasse. E o Senhor ele falava bem assim para mim: entre vocês eu vi a sinceridade. Eu escolhi algo para que acontecesse nesse Brasil. É por isso que eu trouxe o avivamento.
a esse lugar. E ele falava assim: eu vi o dia que depositaram a sua fé e a sua oração diante de mim sobre o Brasil. Vocês achavam que eu tinha esquecido. Vocês achavam que vocês estavam apenas enlouquecendo coisas que achava que eu não estava mostrando. Mas tudo que vocês viram foi por mim. Muitos, eles pecaram contra mim, dizendo que não tinha Deus, dizendo que tudo que a gente via era uma mentira. E o Senhor, ele falava assim: agora pois vê o que está acontecendo. Tudo que eu tinha mostrado, tudo que eu falei, não foi nenhum de vocês que imaginaram, porque foi eu que falei. O Senhor falava para mim. E ele falava assim: mas ainda há tempo daqueles que se levantaram contra a minha igreja, contra os meus servos, de pedir perdão. Ele falava, porque a minha vinda está próxima e eu não quero que eles fiquem. Mas lembre-se que vocês estão para fazer a minha vontade, mas não para perecer nesse país. Ele falava, vejam pois agora o que está acontecendo no Brasil. Tudo que eu prometi entre o meu povo e a igreja não era para perecer, mas pode ver, a verdade está vindo à tona, ele falava. E o Senhor, ele falava assim, que ainda há tempo dessas pessoas voltarem, que se arrependam enquanto é tempo, para que quando a vinda dele vir sobre a terra, muitos não ficarem, ele falava. E depois ele falava bem assim para mim, que nós fomos escolhidos pelo Senhor para trazer o avivamento no Brasil. E ele falava assim que era para a gente se preparar, para que quando a promessa do Senhor se cumprisse, não só nas nossas vidas, mas no Brasil, o Senhor, ele falava que ia haver um grande estouro, a qual as pessoas iam ver e perceber que eles estavam errados, de nunca ter se levantado contra o Senhor. Porque quando o Senhor, ele mostra, ele falava que não é da nossa imaginação, mas é quando a gente contempla a glória do Senhor sobre esse lugar. E aí ele falava assim para mim, prepare-se para que vocês não fiquem nesse lugar. Vocês não são melhor que ninguém, mas todos os dias lutem para a sua salvação, porque a minha vinda está próxima. A graça e a paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessas experiências lá no sítio Shalom com uma palavra, que está lá em Salmo 139, a partir do versículo 7, que diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Amém, amados irmãos? Que palavra tremenda, né? Ainda que eu suba ao mais alto monte, ali, ou desça ao mais profundo abismo, ali também encontrarei o meu Deus. Irmãos, o Senhor, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele está em todo lugar. Amém, queridos? O Senhor Deus, aonde nós invocarmos, o Senhor está lá. Amém, queridos? E a palavra de Deus diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos o hábito de, aonde irmos, invocar o nome do Senhor, buscar a face do Senhor. E lá no sítio, no Shalom, onde o Senhor nos presenteou com essa bênção, o Senhor, ele já tem preparado a terra ali, nós temos feito orações, claro que não tem, vamos assim dizer, não tem nada construído assim, tem uma casinha lá, velhinha, mas o Senhor, creio que o Senhor vai mandar recurso para nós construirmos ali, mas ali mesmo nós buscamos ao Senhor e o Senhor tem manifestado a sua graça, o seu poder, o Senhor tem revelado o profundo, oculto, escondido, temos travado guerras espirituais tremendas, e
noite aí dessas experiências foi tremendo demais. Fizemos uma live muito poderosa com adoração, cantamos até hinos em espanhol, né? Foi grande a manifestação ali, foi uma live ali de quase 3 horas, né, apóstola? E foi grande a manifestação do poder de Deus. Terminou a live, ainda entramos pela madrugada orando lá com os irmãos, né? Achei interessante os irmãos dentro da rede, arrebatados, né? Que estavam... Não tinha como ficar no chão. Não tinha como ficar no chão, né? E aí os irmãos arrebatados dentro da rede, irmãos. Glória a Deus. E o Senhor, o anjo do Senhor, né, apareceu para levar os irmãos em arrebatamento. E foi tremendo demais. Você ouviu as experiências fortes, a qual o Senhor revela, a qual o Senhor mostra. Amém, amados irmãos. E Deus tem feito a obra, né, apóstolo? Tem feito a obra, tem feito maravilhas, né? E tem sido, assim, algo glorioso. Cada final de semana que a gente estava em campanha, estamos em campanha, e ali orando no sítio com os irmãos, é uma manifestação gloriosa que tem atraído a atenção dos vizinhos do sítio, né? Para o mover que Deus está fazendo na vida dos irmãos, nas nossas vidas ali. E realmente foi algo assim, foi uma live tremenda que tivemos ali e depois seguimos orando. E todos praticamente ali tiveram experiência. Teve também o fato do jovem Felipe que estava com as dores, né? E o Senhor levou ele ali para fazer uma cirurgia, né? Então, assim, todos que estavam ali, a renovação do Espírito ali, do poder de Deus na vida do irmão Alan, do irmão Maico e os demais que foram arrebatados. E foi algo assim, realmente assim, sobrenatural. E nos enche de alegria. A gente já fica pensando, né, a chegada do próximo final de semana, para a gente estar nessa mesma pegada, nesse mesmo mover. É um ambiente assim, cheio da glória de Deus, cheio de paz, porque é região de mata, e ali você vê a ação dos anjos, você vê a ação do Senhor, o mover, a glória, aquele silêncio ali, você buscando a face de Deus, e ali o apóstolo adorando com violão, e todos sendo cheios do Espírito Santo. Então foi algo assim, de muito impacto, essas experiências que os irmãos trouxeram consigo para cada um de nós. Amém, apóstolo? Amém. E o interessante aí do Felipe é que ele também, apóstolo Aurônio, ele foi arrebatado na rede, só que ele não voltou mais. Ele dormiu, né? Dormiu e já acordou já de manhã, dizendo que teve um sonho, né, apóstolo? Eu tive um sonho assim, meio assustado ele estava, né? Mas o fato é que foi um arrebatamento, né? E como ele estava muito cansado, né? Porque os irmãos vão para lá, né? Eles vão para trabalhar, né, irmãos? Lá eles ficam lá trabalhando, carregando madeira, cavando buraco, né, arrumando as coisas lá, ciscando lá, cortando mato. E aí eles ficam cansados e à noite eles ficam exaustos, né, querendo dormir, né? Então aconteceu assim com o jovem Felipe. Inclusive durante a live a gente estava até brincando, né, que os irmãos estavam escutando os grilos, né, os roncos, né, apóstola? E depois da live nós acordamos eles para orar. Então, queridos, é isso, né? Aonde você for, creia que o Senhor estará com você. E se você buscar de todo o coração, a manifestação da presença do Senhor será visível aos seus olhos, se você crê, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essas experiências. Pai querido, Pai amado, que o Senhor continue abençoando o teu povo. Pai querido, Pai amado, que o Senhor continue, Pai, derramando a tua graça neste lugar, Senhor, nesta igreja. E também em cada vida, Pai, aqui do canal que escuta essas experiências, que ora conosco no final, que acredita, que crê, Senhor, que eles recebam essa mesma unção, que eles recebam da mesma graça, que eles recebam da mesma presença a qual o Senhor tem derramado em nossas vidas, para que a tua obra avance, para que os teus planos sejam estabelecidos na terra, enquanto estivermos aqui, por aqui nesta geração, nesses anos, Pai. Senhor, muito obrigado, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Espero que essas experiências tenham acrescentado algo na sua vida e continue na guerra, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Shalom, graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.